Queria esperar mais um pouco. Agora eu entendia que não era questão de timing, mas sim uma impossibilidade física. Então, em vez de reagir com raiva ou confronto direto, eu simplesmente sorri e disse parabéns. Todos acharam que eu estava sendo sincera, mas na verdade eu estava pensando muito rapidamente sobre como lidar com aquela situação. Eu sabia que se eu simplesmente acusasse ela de mentir, eu seria vista como a vilã da história. Precisava de uma estratégia mais inteligente. Foi quando eu me lembrei de outra coisa importante. Há cerca de um ano, durante uma conversa particular que tivemos, meu irmão havia me contado sobre a vasectomia. Ele me fez prometer que não contaria para ninguém da família porque ele não queria lidar com pressão ou julgamentos. Eu havia guardado esse segredo religiosamente, mas agora percebi que era chegada a hora de usá-lo. Então, ainda com um sorriso no rosto, eu disse que tinha certeza de que todos ficariam muito felizes com a notícia, mas que eu tinha uma curiosidade sobre como isso era possível considerando que meu irmão havia feito vasectomia há 5 anos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Era como se o tempo tivesse parado completamente. Meu irmão ficou pálido. Ele olhou para mim com uma expressão de choque e depois para ela com uma expressão de confusão total. Ela, por sua vez, começou a gaguejar e a dizer que eu estava mentindo, que eu estava inventando coisas para causar problemas no casamento deles. Mas a reação do meu irmão já havia entregado a verdade para todos na mesa. Meus pais ficaram completamente perdidos. Minha mãe perguntou se era verdade sobre a vasectomia, e meu irmão, depois de alguns segundos de hesitação, confirmou que sim. Ele disse que havia feito a cirurgia por questões pessoais e que nunca havia escondido isso dela, que ela sabia desde o início do relacionamento deles. Foi aí que ela começou a se desesperar. Ela disse que ele estava mentindo, que ele nunca havia contado isso para ela, que se ela soubesse nunca teria se casado com ele. Mas havia algo na forma como ela falava que não convencia ninguém. Era como se ela estivesse tentando se convencer do que estava dizendo mais do que convencer os outros. Meu irmão se levantou da mesa e foi buscar alguns papéis no quarto. Ele voltou com documentos médicos que comprovavam a data da cirurgia e outros papéis relacionados ao procedimento. Mostrou para todos que a vasectomia havia sido feita realmente há 5 anos, muito antes dele conhecê-la. Nesse ponto, todos na mesa estavam olhando para ela com suspeita. Minha irmã foi a primeira a fazer a pergunta óbvia. Se meu irmão não podia ter filhos biológicos, de quem era o bebê? Ela tentou desviar o assunto. Disse que talvez os médicos tivessem cometido um erro, que vasectomias às vezes falhavam. Qualquer coisa para não ter que responder a pergunta direta. Foi quando eu decidi apertar ainda mais. Perguntei desde quando ela sabia que estava grávida e quando teria sido a concepção. Ela disse que descobriu há 2 semanas e que o bebê foi concebido há cerca de 2 meses. Foi aí que minha irmã ficou com uma expressão muito estranha no rosto. Minha irmã lembrou que exatamente 2 meses atrás, ela havia passado quase 3 semanas na casa dela e do marido. Eles estavam reformando a casa e precisaram sair por um tempo. Ela havia ficado no quarto de hóspedes e o marido da minha irmã